Olá, no vídeo anterior nós citamos a frase de Calvino: visto que toda a verdade procede de Deus, se algum ímpio disser algo verdadeiro, não devemos rejeitá-lo, porquanto o mesmo procede de Deus. E sustentamos o princípio da graça comum, que toda a verdade é de Deus e que esta verdade não pode aparecer em nenhum lugar, senão pela ação de Deus. Então, eu quero agora falar um pouco sobre as implicações disso. Esta compreensão trouxe diversas implicações, por exemplo, no progresso científico entre os protestantes, especialmente entre os puritanos. É muito interessante observar como esse conceito de graça comum, desenvolvido por Calvino, trouxe benefícios para a ciência, para a educação, para a arte. Por quê? Porque passa-se a entender que, independentemente de quem esteja falando, essa pessoa, sendo crente ou não sendo crente, cristão ou não cristão, crendo em Deus ou não, isso não importa. Se ela disser algo verdadeiro, eu posso me apropriar daquilo. Posso usar aquilo condignamente, ainda que a pessoa não tenha a amplitude do uso que nós fazemos daquela verdade. Mas ela, pela graça, chegou a um conceito verdadeiro. Isso teve implicações seríssimas na ciência, de um modo especial na Inglaterra. Há muitas obras que tratam sobre isso, eu faço uma síntese disso em meu livro sobre introdução à cosmovisão cristã. Então, eu não quero me alongar mais nesta questão. Eu quero apenas enfatizar que a verdade pertence a Deus. Então, devemos estar atentos ao fato de que ser reformado envolve uma cosmovisão unificada que se reflete em nossa maneira de ver e atuar no mundo, toda e cada faceta de nossa existência. É aquilo que eu já falei em um dos vídeos anteriores. Deus é o Senhor de todas as coisas. E a fé cristã, ela nos dá uma visão unificada, não contraditória, não fracionada da realidade. Por isso que ser reformado não significa uniformidade, ou seja, nós temos uma visão conjunta da realidade, mas não significa uniformidade, mas uma perspectiva semelhante da vida e da eternidade. Agora, é preciso que entendamos que ser reformado, então, envolve a compreensão que não nos é permitido fazer sincretismos teológicos e éticos, ainda que em nome de uma suposta unidade. Porque se assim o fizermos, nós não sobreviveremos como reformados. Não é possível uma teologia reformada, esquizofrênica, fragmentada. Como eu falei, nós não temos uma visão uniforme. Há muitos e muitos pontos que podemos pensar diferente, porque a própria Escritura ela não é clara em todos os aspectos, ou pelo menos ela não é tão clara como nós gostaríamos que fosse. E também é um aspecto, a nossa compreensão ela é limitada, e o Espírito tem, ao longo dos séculos, conduzido a Igreja a uma compreensão mais ampla da palavra. É possível que hoje, algo que nós não consideremos tão claro, amanhã, certamente, pela graça de Deus, outros teólogos, fiéis às Escrituras, poderão ter a compreensão mais exaustiva dessa palavra. Mas isso não significa, então, que busquemos sincretismos teológicos, mas entender a nossa própria finitude. A fé cristã apresenta para nós uma cosmovisão, uma visão ampla de toda a realidade. A Nancy Pierce sintetizou isso dizendo: o melhor modo de repelir uma cosmovisão ruim é oferecendo uma boa. E os cristãos devem deixar de criticar a cultura e passar a criar a cultura. Ela aplica especificamente a cultura, mas isso vale para toda a realidade. Toda a realidade. Ou seja, o cristão reformado, partindo de uma compreensão de que a verdade envolve um todo unificado, o desafio constante para nós é aplicar essa perspectiva, partindo das Escrituras, a toda a realidade que nos circunda, em todas as áreas do saber, em tudo aquilo que vier às nossas mãos para fazer. É um desafio constante. Nós somos pecadores. O pecado exerce influência sobre nós. Nós somos limitados.
mas Deus age por meio da sua palavra, nos santificando, abrindo a nossa compreensão para esta palavra, para que possamos enxergar a realidade com uma clareza maior, dentro de uma perspectiva verdadeira, porque parte da verdade que está em Deus. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ilumine, que Deus nos dê sabedoria. Amém.